Oi, pessoal, como vão vocês? Então, vamos falar rapidamente aqui alguns passo a passos para você conseguir ter um upsell de muito sucesso no seu CL. Para começar, a gente sempre vai começar dos processos de get, porque eles sim fazem parte do upsell. Então, a gente começa sempre definindo qual vai ser a persona do nosso escritório para o próximo semestre. E sempre para eu olhar para o futuro, eu preciso olhar para o passado, entender qual que é o perfil da minha membresia, quem são as pessoas que deram certo no CL, quem são as pessoas que não se adaptaram ao CL. E nisso, eu entendo o que eu quero trazer na minha cultura para esse semestre. Então é a chance agora de você remodelar também a sua cultura. E é aí que você vai decidir a sua persona. Então, dá uma olhadinha na persona nacional que é sugerida por produto em que o membro vai trabalhar, mas também dê uma olhada nos seus aspectos locais. Então, qual a idade da sua membresia, de qual universidade eles vêm, ou se não vêm de universidade, quais são as experiências prévias que eles já tiveram, se eles vieram de EJ, ou se eles são pessoas que acabaram de entrar na universidade, quais são os interesses dessas pessoas na organização, se é mais um âmbito profissional ou de impacto social, e a localização, de fato, de onde que esses membros estão vindo. Aí a gente começa a planejar quais talentos que a gente vai querer ter no nosso escritório. Então é essencial que você alinhe tudo com a timeline de operações, para você conseguir definir as estruturas locais. E aí, nesse ponto, você tem que observar qual a estrutura sugerida e qual vai ser que vai funcionar para o seu escritório, para que eles performem, que você não tenha times ou muito grandes ou muito pequenos. E aí você também avalia quem são as pessoas que vão continuar no seu CL ou não. E aí, essas são as dicas que eu dei aqui agora. E aí, depois que você fizer esses 3 primeiros passos, é que você vai sim estabelecer metas e micrometas para você atingir no seu upsell. E aí a gente começa a atrair essas pessoas para o nosso upsell. Então, se você fez o passo 1 e 2 de forma certinha, você vai conseguir fazer um planejamento muito bom de leads. Então, para isso, vocês têm que entender qual que é a proposta de valor da nossa experiência de membresia. Então, experiências práticas, parte de responsabilidade social ou de ter um network como a rede global e adaptar sempre para a realidade local. Então, por exemplo, vamos supor que no meu escritório as pessoas são muito voltadas para a responsabilidade social. Essa é a cultura que eu quero puxar. Então, ao atrair e pensar na proposta de valor dessa experiência, eu vou atrair mais com enfoque em responsabilidade social. Ou então, vamos supor que é o contrário, vocês lidam mais com a parte de desenvolvimento de habilidades e soft skills na experiência. Então, essa é a proposta de valor que você vai estar trazendo para o seu upsell. E aí a gente vai para o upsell na prática, então quando ele realmente acontece. Então você pega todas as JDs do que vocês vão selecionar, você pega a persona que você definiu como membro ideal para o seu CL, e aí você começa a entender como que você vai fazer o passo a passo do upsell. Então a gente começa ali na parte das dinâmicas, a gente faz uma apresentação inicial da exec, depois a gente faz uma dinâmica em grupo, sempre para avaliar perfil, interação entre as pessoas. Depois é muito bacana que a gente passe uma task para elas, para ser realizada com uma apresentação, então a gente também desafia eles já. E por fim, a gente sempre tem uma entrevista O2O. E aí é muito bom que você coloque pessoas do EB, do seu TLB, talvez, dependendo da sua realidade, para estar em contato com essas pessoas desde já. E aí, algumas dicas finais que eu gostaria de dar é o seguinte: estude muito bem sobre perfis, porque a gente tem muita mania de ir no achômetro de que só membros comunicativos são bons e a gente vai atrair todo mundo comunicativo. Só que não, a gente precisa de pessoas analistas, de pessoas mais planejadoras também. Eduque o seu OC com a maior antecedência possível, para que ao chegar na época das dinâmicas, você esteja tranquilo para fazer as dinâmicas, porque você tem um time muito capacitado para estar te ajudando. Traga o seu EB, seu TLB para dentro do processo, integre o CL, você já promove essa integração entre as pessoas. E nunca, jamais, ignore micrometas. Então, a Estelinha falou um pouco sobre atração, no vídeo de atração aqui da NEC, e quando você planeja a atração, é muito importante que você saiba como nutrir os seus leads ao longo do processo. Então, não basta abordar uma pessoa que caiu ali, você tem que abordar ela, fazer ela se convencer aí na dinâmica, que já é a nossa primeira conversão, e depois que você conseguiu confirmar ela na dinâmica, ela tem que ir na dinâmica. Então, jamais ignore essas micro partes até efetivamente você ter a pessoa que se inscreveu, confirmou na dinâmica, esteve presente na dinâmica, fez a entrevista e foi aprovada. Sempre pense no processo inteiro. E aí, sempre alinhe expectativas. Você não quer que metade do seu CL entre na exec achando que a exec é para fazer intercâmbio, que eles estão entrando num processo seletivo para o intercâmbio, e aí eles chegam e descobrem que eles vão ter que vender intercâmbio. Isso não é legal. Você sempre tem que alinhar expectativas do tipo,
vamos trabalhar sim, isso aqui é um trabalho voluntário, mas é um trabalho sério. Vocês vão trabalhar vendendo intercâmbios. As pessoas às vezes têm medo de mexer com vendas, essas coisas. Então sempre alinhe isso desde o começo do processo seletivo. Inclusive isso vai te ajudar muito a entender o fit cultural que a sua membresia vai ou não vai ter, com o seu escritório. E nessa pegada também de alinhar expectativas, fale sobre a XP, fale sobre a possibilidade de plano de carreira e fale muito sobre as conferências, porque aí os seus membros já vão entrar sabendo que eles têm todas essas oportunidades, obrigações e todas essas coisas para fazer no seu CL. E aí, se você tiver alguma dúvida, eu sei que eu falei bem rapidinho, tem um material muito bom disso no Hub também, mas vocês podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar por onde quiserem. Eu sou a Mari, de BH, e eu sou NST PM de Education, então tô cuidando aí de toda a NEC. E é isso, pessoal, qualquer dúvida podem me chamar.